Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Hoje, iniciaremos os nossos estudos com a parábola da figueira que secou, relatada pelos evangelistas Marcos e Mateus. Mateus, no capítulo 21, versículos 18 a 22, diz assim, abre aspas, Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Fecha aspas. Nós vamos ler agora a mesma passagem registrada por Marcos em seu Evangelho no capítulo 11, versículos 12 a 24. Os nossos irmãos vão perceber que há algumas diferenças quanto à forma, mas que a essência do ensinamento é a mesma. Marcos diz assim, abre aspas, no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ao cair da tarde, saíam da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Fecha aspas. Primeiramente, vamos à interpretação dada por Allan Kardec. Segundo o codificador da doutrina espírita, a figueira que secou é o símbolo daquelas pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, não fazem nada de bom, não produzem nada que seja útil. É o símbolo dos oradores, dos palestrantes, dos expositores espíritas, principalmente, que tem mais brilho do que solidez, cujas palavras trazem um verniz superficial, de forma que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas,
algo de substancial, algo de importante para os corações e para as mentes. É de perguntar-se que proveito tiraram destas palavras as pessoas que as escutaram. A figueira simboliza também todas aquelas pessoas que, tendo meios de serem úteis, não o são. Simboliza todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas aquelas doutrinas carentes de base sólida, de fé raciocinada. O que, na maioria das vezes, falta é a verdadeira fé, meus amigos. É a fé produtiva, é aquela fé que abala as fibras do coração. É como diz Jesus, a fé que transporta montanhas. Montanhas de dificuldades, montanhas de mazelas, montanhas de vícios. São árvores cobertas de folhas, porém, com poucos frutos, ou em algumas situações, sem nenhum. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porque o dia chegará em que essas árvores se acharão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem produzem para a humanidade cairão reduzidas a nada. Significa dizer ainda que todos os homens deliberadamente inúteis, ou seja, que escolheram ser inúteis, podendo ser úteis, todos esses homens, por não terem posto em ação os recursos, os valores, os talentos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Terão a consequência de seus atos na vida futura, talvez aqui ainda na Terra, nessa reencarnação, talvez no plano espiritual após desencarnarem, talvez numa próxima reencarnação, mas não terão como fugir das consequências dos seus atos. Lembra-nos ainda o codificador da doutrina espírita que os médiuns são os intérpretes das entidades espirituais. Nos tempos atuais de renovação social, nesses tempos pelos quais passamos, cabe aos médiuns uma missão especialíssima. Eles são árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual aos seus irmãos. Os médiuns multiplicam-se em número para que o alimento se abunde. Há médiuns por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos. Isso para quê? Para que em nenhum ponto faltem, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos eles são chamados. Se, porém, esses médiuns desviam do objetivo providencial, essa preciosa faculdade que lhes foi concedida, ou se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, e se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram da mediunidade para si mesmos, melhorando-se, esses médiuns são iguais à figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, que é a semente, que não sabem fazer com que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus.
E nós ficamos aqui pensando, por que Jesus foi procurar figo nessa figueira no mês de abril, que não era época de figos? Por quê? Ele queria comer um figo. Por que essa figueira não dava frutos? Será que a sua organização celular era insuficiente ou deficiente? Já sabemos que, pelo contexto do Evangelho, pela época em que se deu esse fato, era o equivalente para nós hoje ao mês de abril, e segundo o evangelista, não dava figos nessa época do ano. Então, por que Jesus foi lá exigir da figueira o figo? É importante salientar que isso aconteceu em uma região tropical. A figueira era bem localizada. Será que o circuito ali era improdutivo? Ou será que a semente era xoxa? Ora, os figos flores começam a aparecer na Palestina em fins de fevereiro, antes das folhas, mas só amadurecem em fins de junho. Podemos aí entender toda essa parábola num sentido mais amplo, num sentido mais profundo. Qual seria o objetivo de Jesus com esse ensinamento para os seus apóstolos? Ora, a fé inabalável seria exigida não apenas dos apóstolos, mas também dos discípulos para a propagação dos evangelhos. Neste episódio, Jesus deu uma lição de fé. Carlos Torres Pastorino nos diz que quando Jesus teve fome, ele teve fome de amor. Sentiu um vazio profundo na alma, fome espiritual. E quem dá o de comer são os apóstolos, como nós aprendemos na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. É um simbolismo do nosso Cristo interno, pedindo o alimento ao nosso espírito. É Jesus nos pedindo o alimento que beneficia o próximo. Somos nós sentindo fome das qualidades, das virtudes morais e espirituais. De tal sorte que essa figueira representa cada um de nós, os espíritas. E a figueira se revestia de uma importância, de um valor enorme na Palestina. Os produtos mais importantes naquela época, naquela região, além do figo, eram o trigo, a cevada, o centeio, a azeitona, a amêndoa, o bálsamo e a mirra. E o figo? Por que o figo? O figo não é uma fruta, é uma flor inclusa. Quer dizer, ela é uma flor fechada em si mesma. A figueira, ela exprime, desde a mais remota antiguidade, a floração interna de nossas qualidades morais e espirituais em si mesma. Ela não produz frutas, mas flores inclusas. E é sempre bom lembrar que o cultivo de qualquer planta exige a poda, fertilização com adubo, água e carinho. Nós precisamos cuidar para que os nossos figos cresçam fortes, saudáveis, para que essa floração interna das nossas qualidades morais e espirituais seja feita com muita responsabilidade, a fim de beneficiar não apenas nós, mas todas aquelas pessoas que convivem conosco. A folha da figueira, que é a nossa folha, representa o conhecimento doutrinário, o conhecimento evangélico de que já dispomos, que já aprendemos. É a teoria, mas não basta ficar na teoria. É preciso partir para o campo prático. Aquela figueira tinha folhas lindas, mas não tinha figo. Somos nós com muito conhecimento e sem frutos, sem obras, sem bons trabalhos em benefício do próximo.
porque o figo representa obra, fruto. Quer dizer, aquela figueira não se colocou à disposição, faltou-lhe boa vontade, e nós precisamos dar frutos, mesmo fora da época. Temos que alimentar as pessoas no momento em que elas necessitam e não simplesmente quando nós queremos. Jesus foi na figueira, teve fome, chegou lá, não tinha figo. Quantas vezes Jesus vem até nós para aferir o resultado do nosso trabalho? Quantas vezes Jesus bate à nossa porta e nós só temos teorias para apresentar-lhe e não temos trabalho nenhum em benefício do próximo, em benefício do semelhante? Quantas vezes isso tem acontecido conosco? E o que é pior, muitas das vezes as nossas atitudes se assemelham a um fruto equivocado. É a nossa atitude de indisponibilidade em favor do próximo. Nunca estamos prontos, nunca estamos disponíveis. Na verdade, nunca queremos realmente servir. E não dá para conciliar doutrina espírita e evangelho com essa falta de vontade em servir. Precisamos sempre avaliar os nossos frutos e as nossas folhas, as nossas obras e as nossas aparências, a nossa vivência prática e a nossa teoria. Ninguém coma de teu fruto, disse Jesus, do fruto equivocado. Jesus, com isso, evitou que as atitudes ou os frutos equivocados se espalhassem. A lei de Deus, meus irmãos, ela tem ação em todos os reinos da natureza. Ela rege na figueira a produção de frutos que alimentam corpos, rege no homem a produção de obras que alimentam o espírito. Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus assiste os que se ajudam a si mesmo, segundo aquela máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio, sem usarem as próprias faculdades, e ficam só esperando milagres e não realizam absolutamente nada. Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é verbo e ação. Jesus é ensino e boas obras. Precisamos aprender com ele. E vamos ver como que muitas das vezes nos falta fé em Deus. Olha, não são poucas as circunstâncias em que as dificuldades na concretização de um projeto elevado nos parecem inamovíveis. Começamos por reconhecer o peso dessas dificuldades, um peso verdadeiramente inquietante. E o que acontece para piorar ainda mais a situação? Companheiros queridos, estimados, acabam por destacar-nos a importância dessas dificuldades, como a nos dizer que é preciso renunciar ao bem que estamos querendo fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível, uma barreira que nos assusta, nos amedronta e quase nos faz desistir dos nossos projetos, das nossas intenções. Mas aí, Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos então a nos inquietar e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem como sombras indevassáveis. Mas aí Deus interfere e desponta uma luz.
Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, nos fornece a impressão de ser um doente irrecuperável. Nós nos afligimos ao vê-la assim, em desequilíbrio, nos entristecemos e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável. Chegamos a pensar que não tem jeito, não tem solução para essa pessoa. Mas aí, eis que Deus determina e surge um remédio. Ocorrem no mundo as mesmas perplexidades com todos nós, em matéria de saúde, de família, de realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é supostamente invencível, com um absoluto desânimo daquelas pessoas que nos rodeiam. Mas aí, meus amigos, eis que Deus providencia e nós seguimos tranquilos à frente de nossas vidas, de nossos projetos. Por mais áspera que seja a crise, por maiores que sejam as dores e os sofrimentos pelos quais estivermos passando, por maior que seja a consternação, não podemos, em hipótese alguma, perdermos o otimismo e precisamos continuar trabalhando confiantes. Precisamos também ouvirmos, todos nós, a indicação de Jesus: tende fé em Deus. No livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o guia espiritual Emmanuel ditou uma lição intitulada Nas Trilhas da Fé, que é belíssima, e vamos trazê-la para interromper o programa de hoje. Na segunda carta de Pedro, no primeiro versículo do primeiro capítulo, Pedro diz assim, abre aspas, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Fecha aspas. E Emmanuel comenta da seguinte forma, abre aspas, em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do cristianismo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações que, por algumas vezes, o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles de seu tempo e de cada vez que se viu incurso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante, no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação
à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Fecha aspas.